Fala Geeks, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Chulai e no vídeo de hoje vamos continuar então a nossa saga Black Mirror. Pois é, tive aqui uns contratempos com o canal, fiquei um tempinho sem mexer na saga Black Mirror, só focando no projeto do livro do Vale dos Anjos, que tá a todo vapor. Como tá perto do final do livro, acabou me dando um pouco mais de dedicação para esse projeto, mas vamos lá, que a gente tá aí, né, no meio da terceira temporada, então vamos continuar com o nosso projetinho aqui. E conto com o apoio de vocês sempre para divulgar o vídeo, para mostrar para as pessoas, para também ter um pouco de nostalgia, né, e relembrar um pouquinho do que foi Black Mirror. Então, não deixem de conferir a inscrição de vocês, olhar o sininho, comentar, compartilhar, é bastante importante para o canal. Obrigado de verdade. Lançado em outubro de 2016, assim como toda a terceira temporada foi lançada nessa mesma data, o terceiro episódio da terceira temporada de Black Mirror foi chamado de Shut Up and Dance, ou, se a gente for traduzir literalmente, né, cala a boca e faça, ou dance, né, se você for ver. E esse episódio, então, ele foi escrito pelo criador da série, pelo Charlie Brooker, e também com a coparticipação de William Bridges. O William Bridges, para quem não sabe, ele é um roteirista hoje conhecido por Soulmates e também por Stranger Things. Olha que interessante, mas ele era até então um cara desconhecido do mundo da televisão. E esse episódio foi dirigido pelo James Watkins, que ficou muito famoso pelo filme A Mulher de Preto, em 2012. Então vocês podem ver que aí o Black Mirror, né, tá trazendo, começando, como eu disse para vocês nos outros vídeos, trazendo aí pessoas mais gabaritadas, orçamento maior também. E esse orçamento maior é refletido principalmente no elenco. Porque nesse episódio a gente tem aqui como estrelas o Alex Lauter. O Alex Lauter que protagoniza aqui o personagem Kenny. E ele foi conhecido, né, antes de Black Mirror por ter interpretado o personagem do Alan Turing no filme O Jogo da Imitação. Aquele com o Dr. Estranho, né, o Benedict Cumberbatch. E ele interpretou Alan Turing na infância. Então ele faz aqui o Black Mirror. E nos seus trabalhos mais recentes, com certeza o destaque aqui é quando ele protagoniza a série The End of the Fucking World. Então vocês podem ver, né, que ele já tinha uma participação aqui no cinema e depois de Black Mirror ele deslancha. E o outro ator aqui é o Jeremy Patrick Flynn, que interpreta aqui no episódio o Hector. E aqui não tem como não associar o Jeremy Patrick Flynn com o Sir Bronn, né, o Bronn de Game of Thrones, né, que aqui marcou a carreira do autor, ele ficou muito conhecido, ele já era conhecido, inclusive ele é um cantor, então ele já tinha um sucesso como cantor na Inglaterra, mas para a sétima arte aqui, né, que a gente fala, né, na televisão, no cinema, nas séries, ele ficou mundialmente conhecido como personagem Bronn em Game of Thrones, né, que conta a cena com Tyrion. Então a gente tem aqui um ator realmente de casca grossa e peso pesado para compor aqui então o elenco. E o episódio começa então com o Kenny. O Kenny, ele é um garoto no episódio, né, ele deve ter o quê, uns 19, 20 anos no máximo, então assim, ele já é maior, só que ele é adolescente para adulto. E ele trabalha basicamente numa lanchonete. E o episódio começa com ele assim, sofrendo um pouco de bullying entre os caras que trabalham ali com ele. E ele é um cara muito fechado, né, muito tímido, assim. Mas ele é um pouco simpático. Ele até no começo do episódio ele percebe que uma menina deixou o brinquedo, ele vai lá, entrega o brinquedo pra menina. E ele volta pra casa, ele trabalha próximo. Uma coisa interessante é que, mesmo com essa terceira temporada, né, vindo pra Netflix, que é uma empresa americana, esse episódio é totalmente feito na Inglaterra, né? Toda a trama se passa na Inglaterra. Então, quando você assiste, fica até parecendo que você tá vendo algum episódio da segunda temporada. Mas não, hein? Episódio da terceira temporada. E aí o Kenny, então, ele chega em casa, e no que ele chega em casa, a irmã dele tá usando o notebook dele. E aí ele fica pistola, do tipo, pô, por que você tá usando? Eu não te dei autorização nenhuma. E assim, já dá um estranhamento, porque ele fica muito irritado, né? Tudo bem, ninguém gosta que peguem suas coisas, mas a reação dele é como se ela tivesse, assim, sei lá, exposto ele a alguma coisa. Porque quando ele pega esse notebook, ele muda a fechadura do quarto. Olha isso, gente. Ele muda a fechadura do quarto para que ela não consiga mais pegar o notebook. Você é lunático. E ele tem, assim, vários protocolos de proteção. Tanto que quando ele recupera o notebook, ele instala, né, aqueles programas de remoção de malware, né? Que basicamente são aqueles vírus, aqueles pop-ups que ficam abrindo sozinhos. Então ele instala esse serviço dentro do notebook dele, e aí ele finalmente tem um momento de intimidade, então ele tranca a porta, né, prepara tudo ali, abaixa as luzes, pá, faz ali, dá uma instalada no pescoço, dá uma mexidinha, carimba a mão e arriba.
não preciso ser muito mais explícito aqui. Então o nosso Kenny aqui tem aí o seu momento de intimidade, e aí é muito interessante porque ele tá de frente à câmera do notebook. E assim, sabe, né, adolescentes, jovens, adultos, isso é uma coisa comum, e aí o Kenny passa por isso, e tudo bem, tudo tranquilo, não é nada, né, ilícito, e aí de repente passa-se um tempo, o Kenny recebe um e-mail, dizendo, ó, nós vimos o que você fez. E aí, nesse e-mail, tem um anexo com um vídeo que foi tirado da câmera do notebook dele, filmando ele. E aí, dizendo pra ele, nos dê o seu número de telefone ou vamos espalhar todo o conteúdo, tudo que aconteceu para todos os seus parentes, amigos e conhecidos. E ele fica em choque. Ele tenta apagar, ele tenta fazer alguma coisa e ele não vê nenhuma solução. Ele acaba cedendo, então, e ele passa o número de telefone dele. Na sequência, ele recebe uma mensagem dizendo que ele ia ter que fazer algumas coisas, né, alguns desafios, para que ele fosse perdoado, e se ele não cumprisse, ele teria todo o conteúdo exposto. Então eles até falam, ó, celular ligado e bateria carregada. Então assim, achei até curioso isso, né? E basicamente o ataque hacker, né, uma coisa que a gente já viu bastante aí acontecer. Por exemplo, o caso da Carolina Dickman, que acho que ficou conhecida, até virou uma lei, né, com o nome dela, que expuseram, né, fotos, conteúdo íntimo dela. E basicamente você fica, né, pô, que sacanagem, né, coitado do moleque, pô, teve um momento de intimidade com ele, normal, e agora, imagina, assim, ele deve estar morrendo de vergonha, imagina, os caras lá já sofrem bullying lá na lanchonete, e aí ele vai trabalhar já nervoso, você percebe aqui também que a relação dele familiar, a mãe, não tem aquela aproximação muito com ele, ela tá tentando reconstruir a vida dela, ela é divorciada, e tipo, eu vou sair, tem comida na geladeira, mas ela parece ser uma mãe carinhosa, mas não muito próxima. Então o Kenny, ele guarda tudo isso que ele está vivendo para ele mesmo, ele não abre isso para ninguém. Então, quando ele chega no restaurante, ele recebe uma mensagem dizendo, ó, você tem que levar, você tem que estar em tal lugar, X, até tal momento. E fazia tipo 40 minutos para ele chegar no lugar e era longe. E não tem o que ele fazer, ele pede desculpa pra chefe, inventa que tá passando mal, e ela fala, mas você acabou de chegar, né? Ele, mas eu acabei de vomitar. Kenny? Eu tô passando mal. Você acabou de chegar. Eu sei, mas eu acho que eu vou vomitar. Ele pega a bicicleta e sai no pinote, né? E aí ele corre, fica aquele drama se ele vai chegar ou não. E quando ele chega é no topo, né, de um prédio, no estacionamento, aqueles estacionamentos de shopping. E quando ele chega, que ele olha ao redor, ele avisa que chegou, vem um outro rapaz com um bolo. Uma caixa, na verdade, né? Quando ele abre a caixa, ele descobre que é um bolo e fala pra ele, ó, minha missão era só te entregar isso aqui. E aí o Kenny olha e tipo, tá bom. E ele recebe uma outra mensagem dizendo, ó, leve esse bolo até o tal endereço. E aí tudo bem, ele pega, vai até o local, e o local é um hotel. E aí, né, quando ele chega nesse hotel que ele bate na porta, o rapaz do lado dentro do quarto não quer receber, não quer atender, fala, não pedi bolo nenhum. E aí quando abre a porta, a gente percebe que esse é o personagem do Hector, né, esse é o personagem do Jeremy Flynn, o Sr. Bronn, de Game of Thrones. E aí ele fica, não quero, dane-se, fecha a porta, e aí ele recebe, né, o Kenny recebe uma mensagem dizendo, fale que é pra Linda, né, a encomenda da Linda. E quando ele fala esse nome, o Jeremy Flynn, aqui eu vou falar o Hector, né, que é o nome dele no episódio, o Hector, então ele, sabe, tipo, puta merda, esse cara sabe demais. Ele abre a porta, tipo, como você sabe disso? A Mindy que mandou. E aí você percebe que esse Hector também tem alguma coisa de estranho. Ele acaba revelando que ele estava com uma garota de programa, e que como que ele sabia disso. E aí ele também recebe uma mensagem no telefone desses hackers, dizendo também que ele tinha se disposto, né, que se ele não fizesse também eles iam espalhar para a mulher dele o que tinha acontecido. E aí eles pedem, né, os hackers pedem para que os dois juntos fossem até uma localização X, e também com prazo curto. E aí, beleza. Eles vão, né, entram no carro, eles começam a se conhecer. O personagem do Hector pergunta pro Kenny, né, mas o que te fez você vir aqui? Ele fala, eu vi um conteúdo pornográfico, né, me masturbei. Aí o Hector, tipo, mas isso é normal, todo mundo faz. Você tá com receio de que isso seja pros seus amigos, tem vergonha. E aí eu esqueci o nome dele. E aí o Kenny fica, tipo, nossa, não consegue se abrir. E aí é muito engraçado essa cena agora, porque eles param para abastecer, e no que eles estão abastecendo, eles dão de cara com uma conhecida do Hector, que é amiga da esposa dele. É tipo, Hector, o que você tá fazendo aqui?
E eles começam, tipo, a ficar em choque. Porque eu vou falar, o Hector, né, até então ele nem conhecia o Kenny, como ele ia justificar a presença do moleque ali? Aí ele inventa que é um sobrinho que ele tem que levar pro aeroporto. Aí a moça fala, que curioso, eu moro no caminho, você me dá uma carona? E eles ficam, tipo, não. Nossa, essa cena é muito constrangedora, porque você fica desesperado, porque o tempo tá passando, e aí o que acontece? No momento que eles estão indo, né, ela fala, eu moro por ali. E eles acabam desviando do caminho, e os hackers estão acompanhando isso pelo GPS do celular, eles percebem que eles não estão indo em direção ao caminho proposto e começam a avisar, vocês estão saindo do caminho, vocês estão saindo do caminho, se vocês continuarem saindo do caminho, a gente vai revelar o conteúdo. E aí, o personagem aqui do Bron, né, eu vou falando do Bron, Hector, enfim, ele começa a acelerar, dar umas freadas com tudo, cantando pneu, entrando na contramão. Aí a moça, ela fala, não, eu cheguei aqui no meu destino, ele para o carro com tudo, ela sai, fica meio em choque, assim, muito bizarra essa cena. Eu fico aqui. E eles aceleram, porque eles tiveram que desviar do caminho, né? Não foi o que estava programado. Chegam até o local, quando você vê, é um banco, uma agência bancária. E aí vem a revelação, né? Na verdade, eles pedem para que eles abram o bolo, que tem um conteúdo dentro do bolo. E aí, meus geeks, revela-se que dentro do bolo há uma embalagem contendo um boné, um óculos escuro e uma arma de fogo. E aí, o desafio é que um dos dois tem que assaltar o banco e o outro é o motorista na fuga desse assalto. O Kenny fica em choque do tipo... Assim, aqui a gente bate palmas para a atuação do Alex, porque ele... Assim, você percebe... Assim, de verdade, ele tá se mijando de medo. Vou falar cagando, mas não. E literalmente, ele urina pelas calças, assim. É muito... A reação dele, ele tremendo, ele vai falando assim, não consegue formular frases. É incrível, você fica com muita pena dele. Você fala, cara, por que ele tá passando por tudo isso? E aí, assim, você começa a achar estranho, porque, beleza, eu até entendo ele ir lá, pegar a bicicleta até o estacionamento leva o bolo, no bolo vai até a agência. Eu acho que isso a maioria de nós aqui faria pra não ter uma intimidade exposta. Mas a partir do momento que você tem que entrar com uma arma de fogo num banco, peraí, o que é pior aqui? Você ter a sua intimidade exposta ou você ser preso porque você cometeu um assalto à mão armada? Eu falei, não, velho, não tem cabimento, não tem situação, tipo, expõe, foda-se, tipo, ser zoado eternamente, mas ok. E aí o Kenny não, velho, ele fala, não, tá bom, vamos lá. E aí, como ele não sabe dirigir, né, ele fala que ele tá lá no período de aprendizado, aquele nosso período que a gente tem, né, que a gente faz autoescola, e já o Hector fala, não, então como eu sei dirigir, eu faço a fuga e você vai assaltar. E, velho, ele vai lá. Que cena deprimente, porque ele entra, assim, ele entra, o Kenny, na agência, e ele faz assim, ó, o assalto. Ele anuncia o assalto, assim, a moça percebe que ele tá tremendo, e é muito perigoso, né, porque não sei se vocês sabem, Geeks, mas normalmente, muitos crimes, tiros que acontecem, a pessoa nem tá com intenção ali de atirar, mas ela tá tão nervosa, né. Às vezes a gente acha que os bandidos ali, muitos deles já, né, são profissionais nisso, mas muitos ali é a primeira, a segunda vez, e a pessoa treme, passa nervoso, e aí ele dispara a arma, assim, dispara não, né, acidentalmente, no caso de um crime. Mas aqui não, aqui o Kenny se segura, ele pega o dinheiro, sai, no que ele sai ele não vê, aqui o Hector fica desesperado, mas aí o Hector dá a volta, ele sai correndo, e aí o Hector revela, né, de que ele viu uma viatura e tentou ali passar, rola uma tensão, porque tem um momento que uma viatura passa entre eles na estrada, será que... Só que na verdade a viatura tá indo lá pro banco, né, porque o banco com certeza registrou a ocorrência. E aí você fica, cara, não é possível, o cara assaltou um banco, tudo bem que ele tava de boné e óculos escuros, mas mesmo assim, alguma coisa vai acontecer. E aí eles chegam num destino, que é tipo no meio do mato, e aí os hackers avisam que o papel aqui do Hector tinha acabado, tipo, ó, beleza, pode ir embora. O nosso querido aqui, esqueci o nome dele, velho, esqueci o nome dele aqui, cara, Kenny do South Park, oh my god, é aqui o Kenny. O Kenny, não, velho, o Kenny não tá liberto. Eu falei, não é possível, o Hector traiu a esposa com uma garota de programa e tá liberto, e o cara só porque se masturbou na frente do computador tem que continuar. Isso começa a levantar uma suspeita de que tem alguma coisa errada. E aí, de fato, o Kenny, ele entra nessa mata, e aí tem um outro cara, sozinho, esperando por ele, assim, tipo, era você então? E o cara também parece que é uma vítima desse golpe, E aí a gente finalmente tem o plot e começa a se revelar, e ele fala, né, você estava vendo conteúdo, vocês também estavam vendo conteúdo
pornográfico de menor, né? Você estava vendo pornografia infantil. Que idade eles tinham? Nas fotos. E aí ele fala, tipo, não, uma foto só. E aí você percebe que os dois ali cometeram o mesmo crime, que foi o crime de pedofilia. E aqui é bizarro, porque ele monta um drone, então o drone ele fica ali, né, sobrevoando, e aí vem a mensagem que eles teriam que lutar até a morte. Olha que bizarro. E aí o cara, assim, né, fala, eu ou você. Quando ele parte pra cima dele, o Kenny tá com a arma apontada, assim, né, ele pega a arma lá do assalto ao banco, o cara começa a chorar, pelo amor de Deus, e aí quando o Kenny aperta o gatilho, não sai nada, assim, era uma arma de brinquedo. E eles entram num combate corporal, nisso a câmera corta, e começam a mostrar pessoas que estavam sendo chantageadas. Então, tem até uma cena aqui, que foi a primeira cena do episódio, que mostra uma mulher no estacionamento, chorando, e aí revela-se que essa mulher, na verdade, tinha feito declarações racistas. E é o que acontece, ela faz o que era para ser feito, na verdade, ela deixa o carro que ela estaciona, no começo do episódio, é o carro que o Kenny e o Hector usam. E aí revela-se que ela tinha feito declarações racistas, só que o que os caras fazem? Mesmo ela cumprindo, eles expõem a realidade. A mesma coisa com o Hector, quando ele chega em casa, a esposa dele tá vendo lá o vídeo e ela chora dizendo que ele tinha traído ela com a garota de programa. Então você vendo que todos foram expostos, e ao final, né, da exposição eles recebem uma mensagem com aquele famoso meme, aquela carinha do Troll Face, né, que foi um meme mundialmente conhecido como a cara do Troll. E aí a câmera volta pro Kenny e ele tá andando assim, todo ferrado. Dá a entender que ele matou o outro sujeito, porque ele tá sangrando, todo machucado, mancando. E aí toca o telefone dele e a mãe dele gritando, dizendo: Kenny, vi aqui as imagens, você estava vendo conteúdo, elas são crianças. E nisso a polícia chega e o Kenny é levado. E o episódio termina. Então assim, é muito perturbador. Quando o episódio inteiro imagina que ele é um menino comum, como muitos que a gente vê aí no dia a dia, e de repente ele era um pedófilo que consumia pedofilia, assim, pornografia infantil. E se você volta pro começo do episódio, na cena em que o Kenny entrega o brinquedo pra criança, tudo que você imaginava e você assistir de novo essa cena se torna algo nojento, grotesco e perturbador. Assim, ele olha, ele dá um sorriso pra criança e você imaginar que ele tá na mente dele deturpando tudo aquilo. Então assim, você cria nojo, e aqui eles usam de um artifício muito usado em White Bear, né? Porque também o White Bear, você fica ali tentando quem é a Victoria Skylane, o que tá acontecendo? Você acha que ela é a vítima e ela é a vilã, e aqui é a mesma coisa. Então o Kenny era a vítima, só que na verdade ele era o vilão, certo? Então o episódio termina, posso dizer assim que é um episódio que ele choca, mas por motivos diferentes, né? Porque enquanto no White Bear o choque do episódio ele é pela tortura, por tudo que está acontecendo e pela sacada de você ter um parque que tortura criminosos, aqui o choque é você imaginar que é uma pessoa totalmente comum e que isso poderia ser qualquer pessoa, e você fala, cara, que bizarro, é muito louco. E aí de novo vem aquela música Hittens, né, esqueci o nome do grupo agora, do 21 Pilots, que ele fala, você não sabe quem é o assassino sentado próximo a você, você não sabe quem é o louco que está sentado próximo a você. Porque é isso, você não sabe, quem do seu lado ali pode ser um criminoso. Então, esse episódio é um episódio muito legal, muito bacana. O legal dele aqui é que é um episódio, é uma situação que pode acontecer agora. Né? Não tem uma super tecnologia, não tem aqui uma coisa que você fale, nossa, mas isso aqui será que se inventasse, como por exemplo lá da lente. Mas mesmo assim traz um sentimento podre, né, de como a tecnologia pode ser usada para coisas ruins. Então, ele assimila um pouco ao National Anthem lá, do primeiro-ministro, e então, assim, é uma tecnologia que pode ser usada hoje, mas que causa uma perturbação muito grande. Só que a gente já viu isso sendo usado em Black Mirror, tanto no White Bear quanto nos outros episódios, então o impacto aqui é menor. Eu tenho certeza que se alguém começasse Black Mirror por esse episódio, ia falar, uau! Mas quem já veio da primeira, da segunda, encara esse episódio, é legal, é uma discussão válida, uma reflexão super positiva. Acho que aqui eu vou entrar no momento de filosofia, né, no próximo vídeo, mas não é um impacto tão grande como foi. Então, se vocês forem ver sobre esse episódio, até o Charlie Brooker comenta que eles tinham feito várias ideias, né, tanto que já tinha uma ideia de que mostravam os hackers em algum lugar no leste europeu ali, sacaneando eles.
Tinha uma situação em que o personagem do Hector era o pedófilo, não o Flynn. E aí eles acabaram indo por esse caminho. Então, assim, de forma geral, eu gosto do episódio. Eu acho o episódio legal. Mas, como eu falei, ele perde um pouco o fator surpresa, que eu acho que é uma característica de Black Mirror que não tem como negar. Mas traz uma reflexão muito válida da gente tomar cuidado e olhar ao nosso redor e prestar atenção, porque às vezes pequenos sinais podem revelar aí, de repente, uma pessoa deturpada, um maníaco, alguma coisa assim. E a gente vê aí, tempos em tempos, esse tipo de pessoas sendo expostas e sendo descobertas. Principalmente quando aí você fala em Deep Web, Dark Web, que aí, né, as pessoas no anonimato fazem as coisas mais podres possível. Quem não lembra do caso lá de Suzano, que os meninos fizeram todo o planejamento do crime através da Deep Web. Então, é muito delicado quando a gente fala nesse assunto. Então, é uma reflexão válida. E por esse motivo, eu dou a nota de 9 para o episódio Shut Up and Dance, colocando ele aqui, né, um pouco mais abaixo da nossa lista. Mas, como eu disse, ele veio depois, então ele perde um pouco aqui o fator surpresa. Certo, geeks? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E o que vocês acharam desse episódio na época? Vocês ficaram perturbados? Vocês não ficaram perturbados? Vocês refletiram sobre isso, sobre o poder da internet e como ela pode mascarar perfis obscuros? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por tudo, sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo.